Então é uma festa à noite. Então venha celebrar o Senhor conosco. Eu quero chamar o presbítero Cleiton, ele vai fazer uma oração. E quero chamar o pastor Anderson. Pastor Anderson, esse ano eu creio que é a última palavra que vai pregar aqui. O ano que vem ele está cheio de casamento para fazer. Vai vir bastante vezes aqui, né? Então, nossa gratidão ao Senhor. Vem aqui, Morgana, vem cá o Gabriel, e o Mateus também. Quero que o presbítero Cleiton ore por vocês. Quem é da família vem. Mateus passou a noite em claro. Então, a nossa gratidão a Deus por esta... Eu vou chamar os presbíteros da igreja, vem aqui, por favor. Nossa gratidão a Deus por esses 3 anos juntos aqui caminhando, louvando ao Senhor. Ontem já foi uma noite de lágrimas, alegria, mas lágrimas, né? Com geração. E agradecendo a Deus aí pelos 3 anos com esta família preciosa, tanto nos abençoou. E eles vão levar um pouquinho de São Vicente, mas vai ficar um pouco também aqui. Então, que Deus abençoe ricamente essa nova caminhada deles, novo tempo, novo desafio. Que Deus possa estar direcionando, dirigindo o nosso coração, só gratidão a Deus mesmo, né? Por esses 3 anos. Eu não sei se eles tomaram água da biquinha. Se não, alguém durante a semana, clandestinamente, leve lá e fala, pastor, toma uma aguinha. Aí, você não tomou daquela bica ainda não? É por isso que está indo embora. Primeira coisa que fizeram aqui comigo, entendeu? Então, nós vamos orar em gratidão ao Senhor. E você podia estender suas mãos, se você quiser ficar de pé, abençoar esta família. E orando pelo pastor Anderson, que vai nos trazer também a palavra. O Mateus acordou? Pode vir, Mateus. Vem, Daniel, vem. Você é de tabela, Daniel. Diz o pastor Anderson que o Daniel está com cabelo de medusa nesta manhã. Acordou agora, mas chegou. Gente, não é fácil não, a luta com o filho de pastor, viu? Eu tenho 3, né? Tem de domingo que eles querem dormir. Bondoso Pai, graças te damos, Deus Santo, porque és santo e porque és soberano. Graças te damos, ó Pai, porque na tua soberania, no exercício do teu poder, o Senhor nos trouxe esta família, reverendo Anderson, Morgana, seus filhos e demais parentes. Graças te damos pelo trabalho desses irmãos entre nós. Graças te damos, ó Deus, pelas marcas deixadas por esse trabalho, tanto do reverendo Anderson quanto de Morgana. Graças te damos pelo convívio com os seus filhos, com os demais da família. Rogamos-te, ó Pai, e sabemos que tu, ó Deus soberano, há de abençoá-los para onde os estás levando. Guarda-os nas tuas mãos, dá-lhes saúde para desempenharem suas novas funções, dá-lhes força, vontade, planejamento para conseguirem realizar o trabalho. Abençoa também aqueles irmãos que hão de recebê-los, abençoa aquela igreja, aquele conselho, aqueles presbíteros, diáconos, aquela liderança, para que compreendam, ó Deus, o sentido do trabalho desses irmãos e juntos possam
proclamar o Evangelho, exaltar o Senhor Jesus e submeter-se inteiramente à tua soberania. Agora rogamos que tu nos abençoes nesta manhã, que tu abençoes o pregador desta manhã, que a mensagem nos edifique, que o Santo Espírito agrave em nossas mentes, as arquive em nossos corações e nos faça lembrar de tudo quanto nos está sendo ensinado. Perdoa os nossos pecados contra ti, ó Pai. Perdoa os nossos pecados contra os nossos irmãos e salva-nos. Não nos deixes cair em tentação, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, amados, graça e paz. Muito obrigado pelo carinho, as várias despedidas. Falei, meu Deus, agora eu sei que é morrer aos pouquinhos. Que eu fui morrendo aos pouquinhos. Ontem eu tinha achado que eu estava, assim, agora eu acabei de morrer. De tanto que eu chorei, desidratei. Aí vem hoje de manhã de novo. Tá bom, se é assim que Deus quer, é assim que vai ser. Muito obrigado por esses 3 anos. Eu aprendi muito. Deus me trouxe para cá e eu não desperdicei meu tempo. Nem na beirada da praia, sempre que podia eu estava lá. Nem aqui na igreja, todas as vezes que eu podia estar pregando, seja no púlpito, fora do púlpito, sentado, e as pessoas que andaram perto de mim perceberam isso. Eu decidi na minha vida que o que eu mais quero falar é daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, e o Deus que transforma. Eu sou um milagre, a começar do meu nascimento, porque minha mãe nem podia ter filho. Eu sou um milagre porque eu fui na contramão de todas as evidências, de até a minha igreja, se pudesse escolher mandar alguém para o seminário, eu tenho certeza absoluta que eles nunca votariam em mim para eu ir para o seminário. Tamanha desobediência e bagunça que eu fiz naquela igreja até os 19 anos de idade. Eu sempre era aquele que fui até expulso do acampamento, para resumir a história. Então, humanamente falando, eu nunca poderia chegar aonde eu cheguei. Um jovem que sempre detestou estudar, ódio de estudo. E Deus, quando me chamou, quando eu ouvi aquela voz que eu não queria acreditar que era de Deus, falei, eu acho que pela primeira vez na vida do Senhor, o Senhor errou. Porque um cara que não gosta de estudar sou eu. Para que o Senhor vai me chamar para ser pastor? E até indiquei para ele uns outros lá da igreja. Mas vocês viram que não resolveu muito não. Aqui eu estou por 23 anos já como pastor. Continuo não gostando muito de estudar, mas preciso muito estudar, porque quando eu subo no púlpito eu sei que tudo aquilo que eu falo Deus vai me cobrar um dia, e é diante dele que eu vou estar, e ele vai me cobrar cada alma que eu estive presente. Em vez de eu poder semear uma boa semente, eu conversei conversa fiada. Então por isso eu não gosto de conversar conversa fiada. Abra sua Bíblia aí, pensando no último sermão que já foi naquele domingo. Hoje é só um recadinho para sua alma. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? E eu lembrei de um sermão que eu preguei no acampamento, no primeiro acampamento do Geração, naquele texto que eu gosto de abrir e ler sempre aqui, João 15. Da última vez que eu tive aqui no púlpito, foi ele que nós lemos. Um texto riquíssimo. Você deveria fazer morada nele.
lembrando que a última ceia do nosso Senhor é o último ensinamento antes dele ir para a cruz. Em outras palavras, agora ele está dizendo: meu ciclo encerrou, vem o ciclo do Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Então, nos últimos dias agora, vocês serão guiados pelo Espírito. E aí ele dá as últimas palavras do capítulo 13 ao capítulo 17, quando ele faz a oração, então, depois vai ali para o Calvário. E João capítulo 15, ele dá várias lições àqueles jovens, ainda jovens, mais velho Pedro, o único que pagou o imposto, lembra? Pega o peixe, paga o imposto para mim e para você. Com certeza os outros discípulos estavam presentes, mas o imposto só era cobrado àqueles que tinham acima de 20 anos. Então Pedro era o mais velho, com certeza, foi o único que pagou o imposto. Lembre, todos jovens. E essa é a última mensagem agora, eles estão sem o seu mestre. Daqui a algumas horas eles vão estar sem o seu mestre, e eles vão ter que caminhar com as suas próprias pernas. E esse mestre deixa uma lição ótima para nós aqui nessa manhã. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então essa é uma das palavras finais de Jesus àqueles jovens, os preparando para um ministério, para a partida dele, e então a caminhada com o Espírito. O que nós podemos aprender nesse texto, mais do que nós já aprendemos no último culto e outras vezes que eu preguei neste lugar? Amados, para que a nossa alegria seja completa, porque o versículo 11 é a chave desse texto. O gozo aí é a palavra alegria, e ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós. Ou seja, a partir do momento que a gente praticar o que ele está ensinando aqui, a alegria de Deus se faz presente na nossa vida. E ele diz: e a nossa alegria, que é a vossa alegria, a nossa, seja completa. Então esse é o ensinamento central de todo o capítulo 15. Ou seja, quando a gente anda na presença de Deus, a gente é completo. Volta lá em Gênesis 17:1, quando Deus aparece a Abraão, nosso pai da fé, e ele fala: eu sou o grande El Shaddai. Ou seja, eu estou me apresentando a você se ainda não me conhece direito. O Todo-Poderoso anda na minha presença e ser completo. Ele já tinha dinheiro, ele já tinha filho, arrumado do jeito dele, mas ele já tinha conquistado gado, ele já era dono de muitas coisas, já tinha 99 anos, e Deus dá um recado para ele: anda na minha presença. É na minha presença que você é perfeito, completo. Aqui Jesus está falando a mesma palavra. Se vocês ouvirem e obedecer o que eu estou falando, a minha alegria vai estar em vós, e vocês serão completos. Só na presença, é se permanecer. Ele está falando de um ramo, e quem é a videira sou eu. Não há crescimento nem desenvolvimento da igreja, de um servo de Deus, seja ele o solitário, seja ele em família, se ele não estiver permanecendo nessa videira que é o Senhor. É o andar nele que nos completa. Não é passar numa faculdade, não é ter diploma, não é ter uma conta bancária recheada, uma aposentadoria planejada. Tudo isso é bom, mas não nos completa, não nos enche. Porque senão a classe média, média alta, seria a classe que menos suicidasse na face da terra. E nós sabemos muito bem que o índice de suicídio maior na face da terra é entre aqueles que mais têm. Não é as coisas que nós adquirimos que nos completam. Jesus está falando: se andar e obedecer o que eu estou falando, vocês vão ser completos. A alegria de vocês vão ser completa. E você vai ver lá em Gálatas, depois 5, lá pelo 22 ou 23, que se nós dizemos que temos o Espírito, nós precisamos andar no Espírito. Então não só o Pai falou para a gente andar nele, mas o Filho falou para a gente andar nele, e o Espírito diz que tem que andar nele, assim como a gente diz que tem. Todos os três, o mesmo discurso, a mesma direção, de andar neles. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. O que Jesus está querendo dizer com eles? Quando andam em mim, vocês precisam entender uma coisa: crescer dói. A arte de crescer. Capítulo 15 de João fala sobre a arte do crescimento. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que crescer é uma escolha. O versículo 4 e 5 de João 15 diz aí: aquele que permanecer em mim. Olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Versículo 4 e 5 de João 15. Deixa sua Bíblia aberta aí e acompanhe comigo, por favor. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar,
Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, ele deixa claro que é permanecer nele nesse texto. Permanecer nele é muito mais do que confessar uma fé, do que se tornar presbiteriano, do que saber teologia, do que saber responder às perguntas da classe de iniciação, ou as perguntas do catecismo, sendo breve ou maior. Permanecer nele é aquele que obedece a sua palavra, aquilo que ele manda fazer, a gente não discute, a gente não fica teologizando, a gente faz. Quem obedece, esse vai dar fruto. O nosso empenho é na escolha de permanecer nele. E nós precisamos entender que isso é uma escolha, aquilo que nós ouvimos no sermão, que o pastor Vulmar explicou bem explicado nesse lugar, o que é a vontade decretiva de Deus e que é a vontade telema de Deus, aquilo que Ele quer, mas Ele não te obriga. E essa é uma das vontades, Ele não vai te obrigar, mas Ele deixa claro, se permanecer vai dar muito fruto, se não permanecer, não vai dar fruto. Pode ser presbiteriano, pode ser pastor, pode ser doutor, pode ser o que for, não vai dar fruto. Porque quem está falando é a própria videira, não é pastor, não é teólogo, é a própria videira, é o grande eu sou. Ele está dizendo, se permanecer em mim, dá fruto. Se não permanecer em mim, não vai dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma coisa é você conhecer tudo sobre Deus, outra coisa é você andar em Deus. São duas coisas totalmente distintas. E nós precisamos aprender a andar em Deus. Porque crescer é uma escolha. E agora os discípulos têm que escolher se eles vão crescer ou recuar. E Jesus está deixando claro para ele na partida, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão crescer. Senão vão ser arrancados. Assim como o ramo é arrancado. E vão ser jogados fora. E vai ser queimado. Não existe o meio termo. Vai permanecer porque está dando flores. Vai permanecer porque está dando sombra. Não, filho, se não der fruto, é arrancado, mesmo dando sombra ou dando flores. Deus não pediu para a gente dar flores, nem pediu para a gente dar sombra. Ele falou que nós temos que frutificar, e só frutifica quem permanece. Isso é fato, isso é uma escolha minha. Nós escolhemos, crescer é uma escolha. Você vai ver aí, Hebreus capítulo 5, põe na tela para nós, versículo 13 e 14, Hebreus 5, 13 e 14, o autor da carta dizendo sobre crescimento, e ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, tem as suas exercitadas, para discernir não somente o bem, só se exercitar, está aí. É aqueles que pela prática, não é pelo que conhece, não é pelo que cita de cor, mas é aquilo que faz em casa, é aquilo que faz no serviço, é aquilo que faz na rua, enquanto anda, é isso que nos amadurece. E se eu não tenho a prática de pedir perdão e de perdoar, eu não vou crescer nunca. Se eu não tenho a prática de me alimentar da verdade todos os dias, eu não tenho o que dar, porque a gente só dá o que a gente tem. A boca fala do que está cheio o coração. E é simples e é prático você chegar, como eu vou chegar numa igreja que eu não conheço, só fui lá uma vez, um final de semana, e depois voltei só para o presbitério, não conheço ninguém, mas é muito fácil conhecer as pessoas hoje. É só encostar perto delas e dar o start na conversa. O que elas falam, que elas estão cheias. E pasmem vocês, é triste perceber que a grande maioria das nossas igrejas, a grande maioria do colegiado, não só de pastores, mas de presbíteros, diáconos e de irmãos da igreja, na porta das igrejas, o que eles conversam é tudo menos Deus. Tudo. É de Libertadores à Bolsa de Valores. Tudo menos Deus. A gente fala de tudo, receita
de comida, as fofocas santas, aquele negocinho. Eu vou te contar um negócio para você orar. Só que conta, mas não ora nunca. É fofoca santa para orar. Menos daquilo que Deus fez. Aquele testemunho que já chega vibrando e fala assim, eu tenho que te falar um negócio hoje, depois do culto eu tenho que te falar um negócio. Quando chega depois do que foi? Rapaz, eu passei uma experiência essa semana. Eu estava orando, eu estava buscando a Deus, eu estava pedindo a Deus uma palavra, e vi um versículo no meu coração, e eu não sabia o que era, mas ele pulava no meu coração, nos meus olhos, e eu decorei aquele versículo, e eu fiquei perguntando a Deus a semana inteira para que era, mas quando eu estava no meu serviço, uma pessoa chorando, e o versículo veio, na hora que eu falei, a pessoa desabou e eu orei por ela, meu Deus estava ali. Uau, que coisa boa. Dificilmente a gente escuta isso. É a prática, irmãos, que vai nos amadurecer. E o que é pior, a turma da igreja hoje, eu não estou falando de gente, eu estou falando de gente que eu conheço, até gente da minha casa, da minha família, não os meus filhos, porque ali eu pego batendo direto neles, falo assim, filho, quer crescer, vai doer, vai sofrer, aguenta firme, mas vai amadurecer. Mas dá de perto, muito de perto. Eu não oro mais isso não, eu não peço mais isso não, porque eu pedi a Deus fé e começou a vir uns problemas, e Deus me livre, eu não aguento mais problema, eu não quero isso mais. É criança que faz isso, às vezes de 60 anos, às vezes de 70, às vezes de 50, às vezes de 30, às vezes de 20, de 15, mas são crianças. Porque o nosso crescimento vem pela prática. Isso é o engodo de Satanás, isso é um sofisma do diabo. Ele usa uma verdade, torce ela para que você possa acreditar. Se você não pedir fé, você não vai ter tribulação, porque só as tribulações que você já tem, você não está aguentando. Se pedir para ser homem ou mulher de fé, vai aumentar as tribulações e você já não está aguentando nem... Deixa eu te falar uma coisa, filho. Jesus foi claro, a tempestade ela vem sobre os bons e sobre os maus. Aquele que ouve a palavra e as praticam, os rios vão encher, vão transbordar e vão bater contra a casa dele. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as praticam, o rio vai transbordar, vai encher e vai dar contra a casa dele. A diferença é que uma vai ficar de pé, a outra vai arruinar. E é o que tem acontecido dentro das nossas igrejas. Com os casamentos arruinando, os filhos arruinando, os netos arruinando, a liderança arruinando, porque a tempestade está vindo e nós não nos preparamos para ela, não praticamos as Escrituras. Pelo simples fato que a gente precisa aprender a meditar nela de dia e de noite. Só de dia é metade do que Deus falou que é para a gente andar. Ele falou, permanecer em mim, nas minhas palavras. E as palavras dele diz para a gente meditar nela de dia e de noite, de dia e de noite. Que é para orar sem cessar, não é só 3 vezes no dia não, é sem cessar, é aprender a conversar com Deus. Aí tem gente que fala assim, pastor, o senhor fala assim, mas eu oro sem cessar, o dia inteiro. Dá vontade de falar assim, então ora aí, irmão, vamos orar aí. Porque quem ora o dia inteiro, irmão, se você pede ele para orar, ele não ora menos do que 1 hora não, mas vai tranquilo. Porque quem dirige o dia inteiro, ele, quando você pega, ele fala assim, eu estou precisando de socorro, se eu me levo aqui, daqui, lá em Frutal, 700 quilômetros, agora, pastor, só vou tomar um banho ali, entra no carro, você pode deitar no banco do lado e dormir tranquilo, porque ele viaja o dia inteiro, ele tem prática. Ele não vai ficar tremendo no volante, então, com 1 hora, ele fala assim, não aguento mais, minhas pernas estão doendo, não. Quem viaja o dia inteiro, sabe andar o dia inteiro no volante. Quem ora o dia inteiro, ele não gagueja quando pede ele para orar, não. Ele já tem intimidade com o Pai. Entendeu, amados? Nós precisamos de parar com essas desculpas e voltar para a prática, porque crescer é necessário, porque senão não vem a maturidade. Crescer dói. O versículo 2 fala que aquele que cresce, aquele que dá fruto, vai ter um tempo na vida dele, e nós não sabemos qual é. A gente não escolhe o tempo que essa poda vem. Quando você começa a dar fruto, aí diz, e o Senhor, não é o pastor, não é a igreja, não é o presbítero. Às vezes Deus usa todos esses instrumentos, irmãos, o pai, a mãe, usa para podar a gente. Mas é Ele, aquele ramo que permanece em mim, dá fruto, o pai poda, para que dê mais fruto ainda. O objetivo não é humilhar,
O objetivo não é destruir, o objetivo não é te rebaixar, de falar com você. O objetivo é de você poder voltar a dar mais fruto ainda. Quando acontece isso, pastor? Não sei. Na sua vida eu não sei, na minha vida eu já estou começando a entender. E eu vou te falar uma coisa, pelo que eu entendi na minha vida, não é só uma poda não. Quando termina o ciclo das frutas, vem a outra poda. E poda dói, irmãos. É porque a planta não tem boca. Se ela tivesse boca, cada folha que cortasse nela com a tesoura, né? Diga-se de passagem, quando a gente é pequeno e a mãe da gente resolve cortar as unhas da gente. Ou só eu que passei por isso. E elas vão cortando assim, e para elas acham que o dedo da gente não dói, vai até o sabugo. Ai, mãe, desse mole, menino. E se você falar de novo, ainda dá um cascudo ainda. Eu tenho tanto trauma de unha cortada por mãe, que eu aprendi de tesourinha a cortar a mão esquerda e a mão direita e o pé, para eu cortar tudo sozinho, para ninguém precisar cortar para mim, nunca mais. Poda, gente, dói, mas é necessário. Quando a poda é de Deus, a gente vai dar mais fruto. E quando eu trabalhei no norte de Minas, eu perguntei, esse povo que planta uva, na época de uva eu recebi a bênção de 12 quilos de uva por semana na minha casa, glória a Deus, aleluia. Aí eu lembrei desse texto, eu perguntei para eles, como é que é esse negócio dessa poda? Falou, pastor, é o seguinte, quando a gente planta, enxerta, para não dar praga nem nada, e ela começa a nascer, e dá as primeiras folhas, e os primeiros cachozinhos de uva, a gente corta tudo. Falei, mas tudo como? Falei, deixa só os galhos. Fica parecendo que vai morrer, que não vai dar nada nunca mais. Aí a poda. Falei, gente, então o negócio. Tem período na vida da gente que parece feio demais. Mas você está orando? Você está lendo a palavra? Você está tendo um tempo de jejum, pelo menos pela semana? Você está amando esse Senhor? Você está sendo fiel em tudo? Fica firme, irmão, é tempo de poda. Vai dar mais fruto ainda. Continua, deixa as lágrimas cair. Não perca o foco. Porque tem gente que está sofrendo é porque plantou pecado. E aí vai colher, não tem jeito. Plantou, colhe. Tudo na vida da gente que a gente planta, a gente dá. Esse é o problema. E que fruto, tem frutos que demoram. Alguns, só a outra geração vai receber. Se Deus deu para nós, para a gente plantar tâmaras, só daqui a 60 anos vai dar esses frutos. Você não vai ver esses frutos na sua vida, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos verão. Mas erva daninha, plantou hoje, colhe amanhã. O negócio é um negócio complicado. Entendeu? Mas se você está sendo fiel, faz o checklist na sua vida. Você está andando com Deus. E mesmo assim está parecendo que tudo está dando errado, creia. A poda de Deus está vindo, mas os frutos vão ser maiores ainda no nome de Jesus. Amém? Crescer dói, mas é necessário. Crescer é necessário. Crescer demanda tempo. Provérbios 22, 6. Coloca para nós na tela aí, Provérbios 22, 6. Você já anota Salmo 134 aí, o versículo 24. Não vai dar para passar por tudo. Ensina a criança no caminho, jornada, tem um início. É um tempo em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Engraçado que a gente acha que a gente fica lutando. E os meninos falam assim, gente, será que esse menino nunca vai andar nesse caminho? O texto fala que é quando for velho. Nós vamos ensinar coisas às vezes que nós não vamos ver, mas quando eles forem velhos, vai frutificar aquilo que nós plantamos. Não desista dos seus filhos nunca, no nome de Jesus. Continue plantando, continue semeando, continue chorando, continue jejuando, continue mandando versículo bíblico. Quando for velho, o fogo de Deus vai pegar nesse coração. É a palavra, irmãos, é promessa. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus deixou escrito para nós. Amém? No nome de Jesus, no Salmo 139, no versículo 24, fala, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Crescer é uma jornada, não para, a gente vai continuar crescendo, demanda tempo.
no meio desse sofrimento. Crescer demanda esforço. Você vai ver nesse texto aí, no capítulo 15, pelo menos 12 vezes, um para cada mês do ano, permanecer, a palavra permanecer. A minha vida de jovem e adolescente, e eu vi algumas pregações sobre esses textos, e no meu coração eu entendi, eu entrava no meu coração, que eu tinha uma necessidade extrema de dar fruto. Porque eu tinha medo de ser arrancado da videira e ser jogado no inferno. E aquilo comia meu coração, e ardia meu tempo. E eu sofria porque eu estava vivendo a vida torta. Eu falei, pelo menos uns frutos bons tem que dar esse ano. E eu lutava aquele negócio e não funcionava, parece que não... E um dia Deus falou no meu coração. Igual eu falei um dia para um jovem. Ele falou, pastor, eu consigo, eu tento lutar para dar fruto, mas eu não consigo. O que eu faço? Falei, para de lutar para dar fruto. Ele falou, não, mas a Bíblia fala que a gente tem que dar fruto. Eu falei, aonde que a Bíblia fala que a gente tem que dar fruto? Não, lá Jesus não falou quando ele prega e tudo. Eu falei, o texto que eu conheço é lá em João 15. Então, lá não fala que tem que dar fruto? Eu falei, não, fala que tem que dar fruto, não. Não fala, gente. Você leu aí? Olha, vamos lá voltar para você ver. Vamos logo no versículo 16, que já mata isso de uma vez por todas. João 15, 16, olha. Não foste vós, pelo contrário, eu vos escolhi e vos... Aonde fala que aí a gente tem que dar fruto? Não, Deus designou. Uma coisa é Deus designar e dar ordem. A outra coisa é Ele falar, vocês têm que dar fruto. O texto diz, se Ele designou, vai dar fruto. Não tem um desígnio de Deus que não se cumpre. Mas quando é que o fruto vem? Quando a gente permanece. A força está no permanecer, não no dar fruto. Aquele que permanece dá. E não dá fruto, dá muito fruto. Então a nossa luta não é em dar fruto. A nossa luta é em permanecer na videira, na verdade, no amor, na obediência à palavra de Deus. O fruto vai vir. Amém? Glória a Deus. Que esse engodo possa se desfazer do seu coração nessa manhã e que daqui para frente você possa, como eu, caminhar e permanecer. É dureza de alma, porque Jesus só nesse texto, sabe aquela mãe quando fala assim, meu filho não faz isso, meu filho você já fez, não, meu filho você já, entendeu? Nenhum só capítulo Jesus fala por 12 vezes, repete, 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 permaneça, permaneça, permaneça. Quem permanece dá fruto, quem permanece, o impossível acontece, quem permanece cresce, quem permanece poda para dar mais ainda, quem permanece pode pedir ao Pai o que quiser, quem permanece. Nós precisamos entender isso, crescer demanda esforço. Isso aí está no versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, o 9, o 10, o 16. Crescer nos faz produzir, dar frutos. Crescer também, aí é a parte ruim do crescimento. Versículo 18 a 21, Jesus diz que crescer traz perseguição. Nenhuma árvore leva pedrada se não tiver fruto. Nenhuma árvore leva pedrada e toma varada, cutucada, se não tiver fruto. Toda árvore que dá fruto, toma varada, toma pedrada, porque dá fruto. E Jesus está falando de árvore, Ele está falando de videira, Ele está falando de muito fruto, não é pouco. Mas aí Ele diz que aquele que cresce e que persevera nele, vai ser perseguido, vai ter inimigo, o mundo é inimigo dele. Irmão, enquanto o mundo estiver passando a mão na sua cabeça, dando joinha, falar que você é um gente boa, um crente gente boa, você é um sinal que você não está permanecendo na videira. Você é até um bom presbiteriano, mas você não está dando fruto, coisa nenhuma. Eu passei por isso 19 anos da minha vida. Quando meus amigos falavam assim, não, esse crente aqui é gente boa. Ele é lá presbiteriana, mas ele é igual nós. Eu sentava nas rodas e fazia tudo o que eles faziam, até as piadas imorais eu contava e ria.
Mas um dia Deus mudou isso no meu coração, nos 19 anos. Quando eu quase morri, depois de cantar no coral da igreja, de passar no ano novo, entrar o ano novo com o pé em Jesus, e o pé na esquerda eu fui para as festas do mundo, e mexi com droga e com bebida, e quase morri naquela madrugada. Foi o desviado mais frequentante de igreja, fui eu. Dentro da igreja, totalmente desviado, cantando no coral da igreja, no coral dos jovens, cantei no coral das 300 vozes, no grande, teve lá uma grande cruzada com Josafá Vasconcelos, naquela época que ele fazia cruzada, e eu cantei naquele coral, e o nome da cruzada eu lembro até hoje, Jesus Cristo, o que tem a ver comigo, não tinha nada a ver comigo, mas eu tinha uma voz boa, e aí o povo chamou, era para engrossar o coral, e aí eu fui engrossar o coral, e eu estava engrossando o coral do inferno, porque cantando lá, e fazendo tudo que o mundo faz. E aí depois dessa quase morte, que eu tive convulsão, em vez de me levar para o hospital, eles me botaram debaixo de um banco, e continuaram a festa, e eu tendo convulsão lá, perdi oxigênio e tudo, Deus ali naquela madrugada, o Espírito Santo de Deus tocou na minha vida, e eu decidi nunca mais ser o mesmo. Aí eles começaram a me odiar, e começaram a me achar doido, e começaram a me achar fanático, e falou que eu era doido de jogar pedra, e até hoje eles falam, inclusive dentro da igreja, esse pastor é meio doido de jogar pedra, ele é meio fanático, não anda com ele não, Deus que me defenda. Eu falo, não tem problema, que eu seja louco para Jesus, que eu ando na palavra e acredito tão somente na palavra, e não o que o povo fala, porque o que o povo fala, eles fazem, não está dando certo, porque eles falam uma coisa, mas a família dele não está mudando nada, os filhos dele estão piorando, os netos pior ainda, e está dentro da igreja. Eu estou do jeito que eu estou, doido, e no caminho que eu estou indo, um negócio está dando certo, então eu quero morrer doido por Jesus. Essa loucura do Senhor. E a palavra, como diz isso, fala que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, poder de Deus. E é nesse poder que eu quero viver. Crescer traz perseguição. Segundo Timóteo 3,12 diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente, aí não fala teologicamente, aí não fala presbiterianamente, aí não fala batistamente, assembleianamente, aqui fala piedosamente, será perseguido. Quer andar com Cristo? Filho? Prepara para a perseguição. Mas eu vou te dar um conselho, pelo amor de Deus, não seja aquele crente chato, enjoado, não, que dá azia até em caixinha de bicarbonato e de Sonrisal. Nossa, que quer mandar todo mundo para o inferno o tempo inteiro. Eles já sabem que vai para o inferno, você chega, não precisa avisar. Só a sua presença já incomoda, porque você não faz o que eles fazem. Eles riem das pornografias, você não ri. Pelo menos não deveria. Eles curtem as pornografias, você não curte. E continua amando eles do mesmo jeito. Isso incomoda. Eles não aguentam ficar perto. Onde a luz chega, as trevas se dissipam, de um jeito ou de outro. Ou transforma, ou vai embora. Mas não aguenta. Permanece firme. A gente precisa mais viver do que falar. Tem uns crentes aí que matam a pau. Todo dia falam, meu filho, cuidado, ó o inferno, o negócio é quente, não sei o quê. Nossa, pai, quando eu descubro uns crentes assim na igreja, Deus que me defenda, eu fico bem longe deles. Nem eu que sou pastor aguento, imagina a pessoa que não é crente. Mas quando a gente começa a viver o evangelho, não precisa de palavras não. Essa semana agora, eu fechando com o pessoal do Caminhão da Mudança, eles estiveram lá em casa. Eu não sei qual foi o momento, o que aconteceu lá em casa, se foi meus filhos passando, o que eu falei com eles, eu falei com minha esposa, e eles avaliando as coisas para carregar os negócios, e o moço me mandou um áudio e falou assim, o senhor é o quê? Eu falei, sou pastor. Ah, percebi. Falei, por quê? Falei, porque quando eu entrei na casa do senhor, eu senti uma paz, o senhor é um homem de paz. Quando eu for na casa do senhor, o senhor pode orar por mim e pela minha família? Ô, gente, não tem dinheiro que paga isso, não. Não tem. Mas quando ele chegou lá em casa, estava tocando hino evangélico. Baixinho. Quando ele chegou lá em casa, televisão desligada, só conversa de Deus. Agora chega na casa da gente, está na televisão, o que eles também assistem. Nós estamos cantando, o que eles cantam. Que testemunho que a gente vai dar para eles? Fica a dica. Nós precisamos encher de Deus.
Essa é a última hora. Nós temos fruto bom para dar. Não precisamos dar o fruto que eles dão, não. Nós precisamos dar fruto diferente na nossa vida, na nossa boca. Diminuir. Ô pastor, mas o senhor voa? Não, irmãos, eu contei ontem para os meninos lá que essa semana passou uma tribulação lá em casa, que quando a tempestade vem, a primeira coisa que acontece, a sujeira que está escondida pula tudo para fora. E essa semana eu tive vontade até de matar um infeliz, que foi consertar minha geladeira, pegou meu motor novo, botou um velho, e estragou o resto da geladeira. Ela só funciona. Ela tem cara de geladeira de última geração, mas o motor que está lá é daquelas de 1900 antigamente, que daqui tem barulhinho. Tá, e né. A gente ri agora, mas eu falei, Jesus, não deixa eu pegar esse homem não, que eu vou ajudar o senhor a mandar ele para o inferno. Porque eu só vou parar de bater nele não que a polícia chegar. Como as polícias lá da igreja, vou demorar a ligar. Nossa, passei raiva demais. Tanta raiva que eu falei com minha esposa assim, meu amor, se hoje eu te perguntar alguma coisa, por favor, não responda. Aí eu respirei, orei, aí à noite eu já estava melhor, no outro dia eu já estava convertido de novo. A bênção da gente poder andar com Deus e ser cheio de Deus, é que a gente tem as mesmas tempestades que todo mundo, mas a gente volta mais rápido aos pés do Senhor. Mas se a gente não está meditando na palavra, ouvindo louvores, se a gente está na toada do mundo, quando a gente vem as tempestades, nós vamos ficar igual ao mundo, ou pior, porque o diabo dá uma cutucada em nós para a gente piorar. Crescer traz perseguição. Por último, crescer nos faz tocar o impossível. Tem 2 versículos sobre impossível no crescimento, para aqueles que permanecem, só para aqueles que permanecem. É o versículo 7, coloca aí para nós, João 15, 7. Se permanecerdes, e as minhas palavras pedireis, e vos será, vamos de novo, se permanecerdes, e as minhas palavras pedireis, e vos será. A gente deveria ler isso aí mais de 1000 vezes, até descer da mente para a alma. A gente deveria falar isso diante do espelho, olhar nos seus olhos e o que eu faço. Eu estou falando com vocês o que eu faço, quase toda manhã. Quando eu acordo, eu olho para mim e eu falo, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer. Isso é Jesus que está dizendo. E tem uma turma de uma teologia aí, que fica tentando amenizar esses textos, e esconder esses textos, e não explicar esses textos, porque eles são inexplicáveis, é o impossível. Mas o Deus do impossível falou que a sua igreja tem esse poder. E o diabo acredita mais nesses versículos do que a igreja. Por isso que ele faz tanta gente estar no meio da igreja, ficar semeando descrença. Tem um monte de ateu gospel aí. Um monte. São evangélicos, mas são ateus. Não creem mais no Deus Todo-Poderoso, no Deus soberano, no Deus do impossível, no Deus que faz hoje. Em Hebreus 13:8, ele rasgou da Bíblia dele e jogou fora. O Jesus de ontem e de hoje é o mesmo, e o será para sempre. E é esse Jesus que falou ali, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, diz o Senhor. Mas João 15:16, ele achou que estava pouco, e aí ele já fala que o desígnio é dele. Ele está mandando um recado para mim e para você. Eu não estou nem aí porque eu sei crer, não. Esse é o recado que ele está mandando em João 15:16. Não é você que escolhe acreditar em mim, não. Foi eu que te escolhi. É isso, olha lá, ó. Não foste vós que me escolhesse. Ou seja, então não é o que você pensa que vale. É o que ele pensa que vale. O que ele pensa que vale, ele deixou escrito para nós. Está aí. Não foste vós que me escolhesse a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros. Foi eu que escolhi. E tem um propósito, eu vos designei para que vocês possam ir e dar muitos frutos, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, tudo, sabe o que é tudo no grego? É tudo. Porque tudo no português brasileiro é quase tudo.
Mas o tudo no grego é tudo. Tudo. Pedireis tudo ao meu Pai, e Ele vos concederá. Porque quem anda com Deus, gente, não pede besteira não, amadurece, pede bobeira não, ele cresce. Quando a gente é menina, a gente pensa como anda como menino, e pensa nas coisas de menino. Essa é a igreja de Corinto. Mas quando a gente amadurece, começa a praticar, a gente deixa as coisas de menino. Isso é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, ele fala: em parte conhecemos, em parte profetizamos. É o doutor Paulo que está falando isso. Não tem nenhum doutor acima dele na face da terra, nunca existiu, a não ser Jesus e o Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Sempre será assim, quando o que vier, o que é perfeito, o que foi em parte vai ser aniquilado. É a volta de Jesus. Então sempre nós vamos conhecer parte, não um todo. Quem conhece o todo? Ele. E ele, conhecendo o todo, deixou para nós que aquele que permanece nele, ele toca no impossível. Crescer dói, faz parte. Crescer atrai inimigos, demanda esforço. Crescer é necessário, mas crescer também faz tocar o impossível. Quando é que a gente toca o impossível, pastor? Quando a gente amadurece. Se continuar com uma igreja de criança, quando a gente sabe que é igreja de criança, quando as pequenas coisas viram bandeira de guerra. Olha para a igreja de Corinto. Paulo chama eles de criança e de crentes carnais, no capítulo 3, em 1 Coríntios. E fala o porquê. Porque eles ficam discutindo de quem que é. Eu vou traduzir para vocês, para já dar o recado e não entender bem facinho. Não, eu gosto do pastor Anso quando ele pega. Não, mas eu gosto do pastor Vumar. Eu gosto de quando vem um pastor de fora, Jeremias, porque isso é coisa de criança. Paulo escreve isso, porque sou de Paulo, de Apolo, de Cefa, vocês estão igual criança. E quando está igual criança, morde um ao outro. Belém, Belém, nunca mais fica de bem. Falou que achou que eu não ia falar, né? Fica brigado um com o outro. Isso é criança. Criança que discute essas coisas. Criança que Paulo tem que descrever todos os dons e descrever como é que usa todos os dons. Criança. Não pode, não é de Deus, não é não. Hoje Deus não faz. Amadurece, filho, cresce. No nome de Jesus. Deixa de ser criança. Até hoje discutindo se é calvinista ou se é arminiano. Ô meu filho, Deus está preocupado em salvar vidas. Seja luz, ora, jejua, enfrenta o inferno aí, arranca seus filhos, seus netos do inferno. Viva o evangelho. Porque você pode ser calvinista ou arminiano, mas só vai entrar no céu quem andar na vontade de Deus, sendo calvinista ou arminiano. Você crendo que você vai passar pela tribulação, você crendo que você vai ser arrebatado na tribulação, você crendo nessas coisas todas, só vai entrar quem andar na vontade do Pai. A vontade do Pai é que a gente permaneça nele, na sua palavra, e obedeça. Discussões infantis, teológicas, a vida inteira. Ô gente, desde 70, eu era criança, era bebê, né? Eu nasci em 71, na verdade. Mas desde os anos 80, eu escuto essa discussão de calvinista arminiano. Sabe o que acrescentou? Nada. Sabe quantas pessoas converteram e tudo com essa discussão? Na minha igreja, nenhuma. E aonde eu passei para o pastor, nenhuma. Mas quando o Espírito de Deus tocou nessas pessoas, o que eu recebi de calvinista e arminiano na minha igreja, porque tem gente que quer ser corintiano a vida toda, o outro é São Paulino, o outro é palmeirense, o outro virou até flamenguista de carteirinha, enquanto está ganhando tudo. Mas o que importa é o Senhor. Tiago, quando escreve as 12 tribos, elas já não existiam. E ele escreve as 12 tribos. Escreve. Sempre vai existir os 12. Sempre vai existir os carnais, sempre vai existir os bodes, sempre vai existir sinagoga de Deus, sinagoga de Satanás, joio e trigo. E o Senhor Jesus falou, não separe, porque eu que vou separar. Eu acho que essa palavra devia tirar seu sono nessa manhã.
Porque ele falou, ninguém separe, porque eu vou separar. Quando ele chegar, meu amigo, você pode estar camuflado aí, mas ele sabe quem é dele e quem não é. Muda hoje, arrepende hoje, porque a nossa geração é a única geração que existe uma promessa em Atos, que todos aqueles no último dia que invocar o nome do Senhor serão salvos. Comece a invocar. Invocar é chamar Deus para si. É chamar para o vale tudo. Meu Deus, que o Senhor seja tudo em mim e eu seja nada. Essa é a hora. Achou que ia sair sem apanhar? Vamos colocar de pé. Essa é a hora. Nós precisamos crescer, gente. Deus acreditou em nós. Ele não só acreditou na sua igreja, que não valia nada. Ele sabia disso. Ele fez Oséias casar com uma prostituta. Leu o livro de Oséias. E fala, ame essa mulher. E ela vai te trair, continue amando. E ela traiu. E ela foi embora, e ele falou, deixa ela ir. E passaram-se os anos, e ela prostituindo, até não dar, ninguém pagar nada por ela mais, ser vendida só como escrava para arrumar a casa. Aí Deus falou com ele, agora compra ela, e ama ela de novo, porque é assim que eu faço com o meu povo. Deus, quando nos amou e deu o filho dele, unigênito, único filho, único, não tinha mais, para morrer naquela cruz por nós. Ele sabia a porcaria que ele estava comprando, que era eu e você, e ele comprou e amou até o fim. Ele não só amou, ele fez Jesus ser o cabeça dessa igreja, e com todo o seu poder que deu a Jesus, Jesus sendo o cabeça, em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, que fala essas promessas, Jesus deu esse poder, os 4 palavras de poder no grego ali, deu à igreja, a igreja somos eu e você. E Paulo fala nesse texto de Efésios 1, a partir do 15, ele fala, eu oro a Deus, para que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação, para vocês entenderem essas coisas. E ele cita em Efésios 3, ora aquele que é poderoso, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Você precisa acreditar naquilo que Deus fala com você, porque é real, Ele não mente. Mas nós estamos muito aquém daquilo que Deus tinha para a sua igreja. Uma igreja de poder, uma igreja madura, pronta a perdoar, a se doar, a amar. E amar não é passar a mão. Amar é o que está escrito em Apocalipse 3,19. Eu, Senhor, porque eu, Senhor, eu corrijo e disciplino a igreja que eu amo. Eu corrijo e disciplino. Amor é corrigir e disciplinar. Não é passar a mão na cabeça. É aquilo que eu falei no outro culto. É tirar a fralda cheia de coisas ruins, mas não é jogar a criança fora. Mas a criança precisa às vezes até de passar uma bucha bem passada e alguns perfumes para tirar aquele fedor. E bucha, quem já tomou banho de bucha aí, os mais velhos já sabem o que é. Hoje, esses crentes Nutella, toma só com sabonetinho, tá bom. Mas as vó da gente, as mães da gente, tinha aquelas buchas de roça, e quando a gente chegava na roça, que passava aquele negocinho, ficava até vermelho, ardido. Para quê? Para tirar sujeira. Isso é corrigir o cheiro. Isso é amar. Amém? Vamos crescer? Vamos crescer. Dá tempo. Porque quem cresce, depois você lê Hebreus capítulo 5, no versículo 11. Aliás, põe aí para a gente terminar. Hebreus 5, 11. Quem cresce, olha o que acontece com ele. Se você decidir crescer, é isso que vai acontecer. Olha, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto os tendes tornados tardio
em ouvir. Ou seja, tem coisas difíceis de dizer, mas ele só vai dizer, esse é o contexto do 14 que a gente fala do adulto e da criança do 13. Uma criança não consegue entender coisas difíceis de dizer e de explicar. E a igreja do último dia é a igreja infantil, uma igreja que não cresce, uma igreja que não ama de verdade, que não perdoa de verdade. Ô, gente, sempre vai existir os 7.000 que não se dobraram diante de Baal, em qualquer igreja, mas a nossa igreja, historicamente falando, nesses últimos dias, aonde você vê, tem confusão hoje. Seja presbiteriana, seja batista, seja assembleiana. Em vez da gente estar sendo a luz do mundo, nós estamos complicando o negócio. Nós somos metade desse país hoje, pelo governo, pelo IBGE. Metade. Vocês vão ver as estatísticas. Mas não muda nada. Continua roubando o motor da geladeira. Continua passando na fila. Continua querendo ser o primeiro, em vez de deixar o outro servir primeiro. Nós estamos precisando crescer no nome de Jesus, porque Deus tem muito para dar para vocês, muito. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento do Senhor. A palavra foi falada, foi pregada. Aquilo que foi do meu coração, do homem, por favor, que esse povo esqueça no nome de Jesus. Mas tudo aquilo que foi do teu Santo Espírito, se preciso for, tira o sono. A começar de mim, dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa. Porque nós queremos crescer e queremos dar muitos frutos. Poda, Senhor, e nos dê força para aguentar, para dar mais fruto ainda. Continue abençoando essa igreja, que nunca falte o óleo do Senhor sobre a cabeça dos líderes dessa igreja, e que eles possam lutar para manter e lavar as vestes, para elas continuarem brancas no nome de Jesus. E que a boa obra do Senhor, que começou há muitos anos atrás, quando nem terreno e igreja havia, mas havia alguém de coração aquecido, pensando numa igreja que hoje existe. O Senhor continua o mesmo hoje e vai continuar sempre até a vinda do teu Filho. Louvado seja o nome do Senhor, pelos muitos que semearam nesse lugar, e pelos muitos que ainda vão regar, e colher, e vão plantar. Louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor?